Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Esclarecendo várias dúvidas de seguidores sobre o centelhador mais simples do mundo. A proposta de mais simples do mundo era colocar um capacitor em paralelo com o contato normal aberto e ligar na bobina de ignição no pino 1. Surgiram dúvidas como que capacitor eu utilizo. A sugestão era utilizar o próprio capacitor do sistema platinado normal e uma bobina de alta indutância para manter a corrente dentro dos limites que o platinado aguenta. Se for usar um capacitor diferente, a proposta é usar um capacitor que suporte a alta tensão da bobina. Então um capacitor de pelo menos 400 volts, 220 nanofarad, que é a capacitância do capacitor original do platinado. Então tá aí, um capacitor de 0,22 microfarad ou 220 nanofarad. Se a sua finalidade é um projeto teu, como me pediram aí, serve para gerador de ozônio, serve para pintura eletrostática, serve para isso? Não sei, isso é uma coisa que você vai ter que provar e aperfeiçoar o projeto à sua necessidade. O objetivo então aqui é obter conhecimento e entender as funcionalidades de um sistema, como funciona o sistema. É uma condição para reforçar o conhecimento e tornar a pessoa hábil a fazer diagnósticos ou pensar de modo mais lógico. Claro que nada impede de que você use isso em um projeto teu, mas não tem como eu responder por projetos, já que eu não testei nem aperfeiçoei para nenhum projeto específico. Então, respondendo àquela situação, eu posso usar a bobina de maior potência? Eu posso usar a bobina de moto? Para os que me perguntaram isso, a resposta foi: não, você não pode usar. Por quê? Porque eu só pensei e fiz isso para a situação simplificada com uma bobina de alta indutância. Então eu quero diversificar, eu faço questão de usar a bobina de moto para esse projeto. Os vídeos que eu já postei já mostram claramente o que você tem que fazer para modificar esse projeto que já passa a ser um projeto mais sofisticado, não é o mais simples do mundo. E como que eu faria isso? Bom, esta condição do capacitor em paralelo com o platinado não muda nada, continua igual. Porém, eu não posso utilizar uma bobina de baixa indutância direto nessa condição aqui, porque isso vai produzir um consumo de corrente tão elevado, que vai produzir um centelhamento tão intenso na platina, que o platinado não vai aguentar por muito tempo. Quem me segue e vê os vídeos com frequência poderia associar facilmente. Então, quando se usa uma bobina KW vermelha no lugar de uma bobina standard prata, o que o fabricante faz? Ele coloca o pré-resistor. Tá aí a resposta. Quem fosse um pouco mais observador iria perceber que para usar uma bobina como essa, teria que acrescentar um pré-resistor. Digamos que seria este pré-resistor, ou um pré-resistor de 1,6 ohms, já que isso aqui é de 0,8 ohms de bobina primária, de resistência primária. Se eu colocar o resistor em série com a bobina, seja aqui ou seja ali, não importa onde, você vai atender às condições de limitar a corrente da bobina a uma corrente que o platinado vai suportar. Não era então essa a condição pré-estabelecida quando a Bosch fez o projeto do sistema com bobina KW? Lá no Opala original, usa um pré-resistor de 1,6 ohms. Eu já mencionei isso em vários vídeos. Quando você usa a bobina KW no sistema de ignição eletrônica, você não usa um pré-resistor de 0,8 ohms? Bobinas de baixa indutância requer o uso de pré-resistor. Essa é a regra que já está estabelecida, não estou inventando nada. Apenas sigo uma regra. Logo, se você quer utilizar esta bobina de baixa indutância, faz questão de usá-la, terá que usar o pré-resistor. E eu recomendo aí de 1,6 ohms. O de 0,8 não é bom. E é o de 1,6 o que mais você encontra no mercado. Eu não tenho o resistor aqui de 1,6, então eu estou utilizando resistor de 6,8 ohms, 20 watts. Aí, 20 watts, 6,8 ohms. 4 resistores em paralelo
vai dar aproximadamente 1,6 ohms de resistência. E 20 watts cada um são 80 watts de pré-resistência. É o suficiente para esta situação. Numa loja de eletrônica, você compra esses resistores e faz aí o seu resistor de 1,6 ohms. E no Mercado Livre você pode comprar aí o pré-resistor normal da bobina de ignição, que é de 1,6 ohms, o que mais se encontra no mercado. Alternativamente, eu posso usar uma lâmpada de 60 watts no lugar do pré-resistor. Então depende da sua opção, da sua finalidade aí. Outra pergunta que surgiu é aquele pré-resistor do Uno, que tem 3 terminais. Isso, claro, em outra situação. A pergunta específica era: faça um circuito com aquele pré-resistor do Uno de 3 terminais. Amigos, é a mesma coisa, é um pré-resistor igualzinho o da bobina 067 de 2 terminais. Ah, mas por que tem 3 terminais? O terceiro terminal é um terminal intermediário e o auxiliar de partida entra no intermediário. O auxiliar de partida curto-circuita metade da resistência, como é visível aí no esquema elétrico. Voltando a esta condição da bobina, então a primeira condição é esta: usar o pré-resistor. Mas tem um detalhe, veja, bobinas do sistema de moto, ele tem às vezes o negativo na carcaça. Mas como eu vou ligar esse negativo da carcaça ao relé? Bom, eu poderia utilizar normalmente. O problema é que se eu encostar isso na carcaça, eu mato a alta tensão. Eu teria que estar com isso isolado da carcaça. Ah, mas não há uma maneira de fazer isso de forma que esta carcaça seja o negativo? E aí também entra naquele outro vídeo que eu fiz sobre a pergunta é que dava choque no negativo da bateria. Obviamente, se você fizer isso e pegar na carcaça, vai dar choque. Então, para evitar o choque, para colocar numa condição de segurança, eu devo tornar esta carcaça negativa e ligado à massa, à terra. Então veja que para fazer esta coisa simples, alguns detalhes que já foram passados em vários vídeos têm que ser reunido aqui. Então este é o objetivo deste conhecimento obtido, destas experiências. É reunir várias teorias, pequenos fragmentos de teorias, em uma condição que torna possível o projeto, ou que melhora o seu projeto, ou que torna seguro o seu projeto. E isso vale também na hora que você vai trabalhar num veículo na busca de defeitos, onde você considera todas essas pequenos fragmentos de teoria no seu conceito de avaliação. É assim que você vai se tornar um especialista em diagnóstico, quando você domina todos esses pequenos fragmentos teóricos que eu deixo aí em cada vídeo que eu faço. Então a primeira condição que eu quero é tornar a carcaça, que já é comum do negativo do primário e da alta tensão, no negativo do meu sistema. E para isso, o que eu faço? Eu coloco este aterramento no negativo. E lógico, se eu coloco esse aterramento no negativo, o negativo da minha bateria, da minha fonte, tem que entrar aqui. Desta maneira, o relé não pode mais ser ligado ao negativo. Então o relé tem que ser ligado onde? No positivo. A outra mudança que eu vou fazer é introduzir o resistor, como eu disse, para limitar a corrente da bobina, já que ela é de baixa indutância. Então está aqui a ligação do pré-resistor. Nós temos platinado, não fica mais no negativo, ele foi transferido para a linha positiva, e isso não muda nada no funcionamento da bobina, do centelhamento. Agora vou pegar o meu positivo e ligar na entrada do pré-resistor. Logo, o pré-resistor está em série com a linha positiva e em série com o platinado e capacitor atuando no primário da bobina. Essa é a condição. Para quem segue e vê os vídeos normalmente, poderia ter feito essa associação sem nenhuma dificuldade para chegar a esta solução, vamos dizer, final.
Então, assistir o vídeo de forma mais crítica, usar para exercitar o seu pensamento, te leva a produzir novos projetos, novas ideias, ou desenvolver novas ideias. E quando você domina isso, fica mais fácil fazer diagnóstico. E este é o objetivo destas experiências: entender o funcionamento, saber por que usa pré-resistor, por que não usa. Então você tem aqui: baixa indutância requer pré-resistor. Por que requer pré-resistor? Para limitar a corrente da bobina, já que uma bobina dessa ligada em 12 volts poderia atingir a 15, 20 amperes, como eu já mostrei num vídeo aí de corrente, medindo a corrente de cada bobina de ignição das mais usadas, que vocês podem consultar lá no vídeo, a corrente de cada bobina. Então todas essas condições já foram colocadas em outros vídeos. Bastava associar todos estes vídeos para adaptar esta ideia à condição que o usuário queria ou quer fazer. E ó, inclusive, ó, embora eu tenha toda a segurança de tocar na carcaça, e aqui também é carcaça, ó, não tem problema. É ter essa segurança que eu me refiro. Ó. E por que usar o pré-resistor? Para manter este centelhamento aqui do platinado dentro de umas condições que ele suporte de durabilidade. Porque se eu fizer isso sem o pré-resistor, como eu vou demonstrar agora, seria o caos e nem funciona bem. Então veja o que acontece se eu fizer sem pré-resistor. Além do risco de queimar a bobina, eu posso fundir esse platinado em pouco tempo. Olha lá, olha o que acontece com o platinado. Uma centelha enorme, insuportável. Eu talvez aumentando bastante o capacitor, colocando um capacitor gigante, aí eu posso reduzir isso, mas olha o efeito. Então esta e já está cheirando queimado. Olha, a bobina não esquentou nada, mas o platinado ficou um caos e cheirou queimado. Colocar o pré-resistor para que isso tenha um funcionamento aceitável. Ah, mas eu não tenho pré-resistor, eu não desejo comprar o resistor, eu quero só fazer uma experiência. Olha, se você quer fazer só uma experiência, você pode usar lá uma lâmpada que você tenha lá do farol. Então, esta é a condição. Lâmpada em série, do mesmo jeito, no lugar do pré-resistor. Tenho praticamente as mesmas condições. Ok? O que indica a lâmpada? Quando você coloca o resistor, parece que tem alguma coisa oculta, mas o resistor esquenta. Lógico, ele consome energia e ele tem que consumir o excesso de energia para não chegar aos seus 15 amperes, 20 amperes, uma bobina dessa. Então, o uso do pré-resistor sempre vai ter um consumo de potência bem maior. Então isso aqui é um desperdício de energia. Por isso que o pré-resistor foi abandonado e a regulagem da corrente é feita através dos meios eletrônicos, reduzindo o tempo de carga da bobina. Então bobinas de alta indutância pode ter a mesma capacidade de energia utilizando o comando eletrônico com tempo reduzido, não havendo necessidade de usar pré-resistores que vão desperdiçar energia elétrica. O que você vai fazer é pegar o 87, uma sugestão, né? 87 com uma bobina, a outra bobina com o 30. E aí vou ter que usar o pré-resistor ou a lâmpada. Então vou utilizar a lâmpada como pré-resistência.
Então veja, com o relé comum a mesma coisa. Aqui é só um repeteco do que eu já fiz anteriormente. Faltou o capacitor. Veja. Então por que tem que usar o capacitor? Então vamos fazer uma gambiarra aqui para prender o capacitor. Tá aí o robozinho. Vamos ligar. E tá aí, ó, o centelhamento. Os nossos seguidores aí, com um pouco de habilidade e essa orientação, pode adaptar o seu projeto à sua maneira. Isso só funciona legal se o capacitor estiver bem próximo do relé, do platinado. Não pode ter fios longos entre o relé e o capacitor, porque isso irá prejudicar o funcionamento do sistema. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigado. Lembre-se, os vídeos têm a função de gerar ideias, de desenvolver conhecimento, de entender o funcionamento destes componentes. Com esse conhecimento, você pode fazer o que você quiser, claro, dentro das limitações técnicas de cada situação. Até a próxima!